principais vantagens do Apache Hope se dá pela sua incrível facilidade em orquestrar processos. E no vídeo de hoje eu quero te apresentar os workflows que vão ter esse propósito de pegar todos os nossos pipelines que a gente tem de ETL dentro do Apache Hope e a gente poder orquestrar esses pipelines de uma forma simples e eficiente. Então vem comigo e bora para esse vídeo. Então já estou aqui com o Apache Hope aberto. E para a gente criar o nosso workflow vai ser bem simples. Basta a gente vir aqui nesse símbolo aqui de mais e vamos clicar nele aqui. Na hora que a gente clica aqui, né, a gente vai ter, né, as duas opções. Ou a gente pode criar um pipeline que vai servir, né, para a gente fazer todo o processo de ETL em si. Então aqui a gente vai extrair as nossas fontes de dados, tratar elas e carregar isso no local. Ou, né, a gente pode criar o workflow, que vai ser o que a gente vai fazer aqui. Que o workflow ele vai servir para a gente orquestrar o pipeline. Então, eu falo, roda esse pipeline aqui primeiro, verifica se ele rodou com êxito ou não, para depois rodar outro processo. Então, vamos criar aqui o nosso workflow. Basta a gente clicar aqui. E quando a gente cria o workflow, né, ele dá essa tela inicial para a gente. Onde a gente tem, né, um processo inicial e depois, né, a gente vai colocando os outros blocos, né, dos processos que a gente quer que rode. E ele é bem semelhante ao pipeline. Então, se eu der um clique aqui, eu vou ter uma série de recursos que eu posso utilizar. Então, eu consigo criar anotações, eu tenho algumas transformações de bucket load também, de condições que eu posso utilizar, captação de arquivo, né? Então, são várias funcionalidades que você pode utilizar aqui dentro. No caso, as principais que a gente utiliza são essas aqui, que são as gerais, né? Então, processo rodou com sucesso, com fracasso, você pode abortar o job. A gente vai utilizar mais essas aqui, que são as mais comuns no dia a dia. Então, vamos criar aqui um fluxo de um pipeline. Então, eu vou colocar aqui um pipeline e na hora que eu coloco um pipeline aqui, eu tenho que vincular um pipeline a esse processo. Só que eu não criei nenhum pipeline ainda. Então, eu não tenho nenhum pipeline nesse projeto. Eu vou criar um pipeline aqui, só de exemplo para a gente entender como funciona, e depois eu vou mapear ele para cá. Então, aqui, ó, vou vir no meu botão de mais aqui de novo, clicar nele. E na hora que eu clico nele, eu vou criar um pipeline agora. E aqui, como que vai funcionar? Vai ser o mesmo processo. No caso, eu vou dar um clique aqui e eu vou buscar aqui um Generate Rows, só para a gente ter de exemplo, para a gente ver, né, como que funciona o workflow na prática. Então, vamos abrir aqui nosso Generate Rows e vou colocar aqui duas colunas de exemplo. Eu vou colocar aqui uma coluna de nome e uma coluna de idade. E vou colocar aqui os tipos dela. Por exemplo, o nome eu vou colocar aqui como string e a idade como inteiro. E aqui eu vou colocar Alex 25. Beleza, vou dar só um preview só para ver se está funcionando tudo ok. Ó, beleza, tá ok. Então, vamos fechar esse pipeline aqui. Vou dar um ok. E vou buscar aqui agora só um dummy para finalizar esse processo. Então, eu tenho uma entrada no pipeline, eu tenho que ter uma saída também. Então, para finalizar isso, eu vou clicar aqui e vou buscar esse dummy aqui, ó, que é uma outra transformação que a gente utiliza, que serve para finalizar um processo ou juntar processos, né? Mas vamos usar aqui para finalizar o nosso processo, para a gente ter uma saída aqui. Então, segurei o botãozinho de Shift aqui e liguei aqui. Beleza, agora eu vou salvar esse pipeline. Então, para eu salvar aqui, o que eu faço? Eu vou e dou um Ctrl S. Então, eu vou chamar ele aqui de pipeline. E vou salvar ele aqui na minha pastinha mesmo. Beleza, ele está salvo. Vou dar só um Ctrl S de novo, só para confirmar se salvou mesmo. Salvou. Vou fechar isso aqui. E vou voltar lá no meu workflow. Aqui no workflow, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu start, já vou ligar ele aqui ao meu pipeline. E aqui o que eu vou fazer? No meu pipeline, eu vou abrir ele aqui para eu configurar ele agora.
Então, eu consigo abrir ele aqui, tanto aqui em cima, dando um clique, ou eu consigo clicar aqui, ele já cai para mim já na tela do pipeline para eu configurar ele. Aqui então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que falar, né, onde que está esse pipeline que eu quero executar. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho de Browse, de procurar. Então, vou clicar nele, ó, e vou mapear aquele pipeline que eu criei, que é esse daqui. Então, vou clicar aqui agora em Open, para eu abrir esse pipeline. E ele fala para mim aqui se eu quero colocar o nome dessa minha transformação com o nome do pipeline que eu mapeei. No caso, eu vou colocar que sim. Só vou tirar esse ponto .html aqui e vou dar um OK. Então aqui, ó, já tenho o meu pipeline configurado. E agora, o que que acontece? Quando a gente tem um pipeline, ou né, um outro processo que eu mapeei dentro do workflow, eu posso ter duas saídas em si. Eu posso ter um sucesso, aquele pipeline ele rodar com sucesso, ou eu posso ter um fracasso. Então, eu posso ter dois direcionamentos. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, e aqui eu tenho os meus, os gerais, né, que a gente mais utiliza. Então, aqui ó, eu tenho o sucesso de finalizar, e eu tenho esse outro aqui, dando um clique, que é aqui para baixo, que é o de abortar. Que daí, por exemplo, se ele der erro, eu quero que ele pare de executar meu workflow, ou seja, ele pare naquele mesmo processo que eu estou executando. Então, aqui o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu pipeline e vou jogar e vou segurar o botãozinho de Shift e vou jogar no meu sucesso aqui, ó. Tá vendo que ele tá com esse botãozinho verdinho? O que que significa? Significa que, por exemplo, se ele executar com sucesso, ele vai vir para esse próximo passo aqui. Agora, se eu segurar o Shift de novo e jogar ele para baixo aqui, aí ele já dá a opção aqui de fracasso. Então, por exemplo, aqui ele tá um xizinho, né? Então, aqui ele está falando se vai dar um erro, ele vai abortar o meu workflow, ou seja, ele vai parar de executar ele. Então, essas, né, são as opções. Mas, no caso, eu tenho outra opção também, que é, por exemplo, se eu vim aqui no meu verdinho, eu consigo mudar ele. Eu consigo colocar ele como um erro também. Mas eu tenho essa outra opção aqui, ó, que é quando, independente da condição que aconteça, ou seja, se tiver erro ou não, ele vai para esse meu próximo passo aqui, ó, que é este daqui. Então, se rodar ou não, ele vai vir para cá. E se der erro, ele vem para cá. Então, vamos ver isso na prática para a gente ver como que isso funciona? Então, eu vou só colocar aqui como sucesso e vou salvar esse workflow. Eu vou dar um Ctrl S e vou chamar ele aqui de workflow, esse nomezinho aqui, projeto. E vou salvar ele aqui, ó. Beleza, então salvei meu workflow. E vou executar ele aqui agora, para a gente ver como que funciona. Ó, então executou e meu pipeline rodou com sucesso. Então ele rodou com sucesso, o que que aconteceu? Ele veio, ó, daqui para cá. Então ele não veio para cá. Por quê? Porque ele rodou com sucesso. Aqui tá o botãozinho, o botãozinho dele aqui, ele tá com esse ícone aqui de sucesso. Senão, ele teria vindo para esse próximo passo aqui de baixo. Mas aqui, né, a gente tem algumas coisas interessantes também. Por exemplo, ele mostra aqui o log de execução, né, de como que esse processo ele foi rodando ao longo do tempo. Algumas métricas, né, para você ver, né, quais pipelines rodaram, quais desses passos aqui eles rodaram de forma correta ou não. E, né, ele tem aqui essa aba de problemas, para você ver os problemas que teve. Certo, mas aqui a gente viu o cenário de sucesso. E se ele tivesse rodado com fracasso? Então, vamos entender isso aqui na prática. Vamos ver como que isso funciona. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar no pipeline aqui, vou clicar nesse botão de Open Pipeline. E ele já abriu uma pipeline aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou simular um erro para eu ver como é que isso se comporta dentro do workflow. Então, eu vou vir no meu Generate Rows aqui, vou clicar nele. E aqui, por exemplo, eu tenho a minha idade, que eu converto ela para inteiro. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar aqui o número inteiro, eu vou modificar isso aqui e vou colocar uma string. Que daí, na hora que ele for fazer essa conversão,
o que vai acontecer? Ele vai gerar um erro. Vamos testar isso para a gente ver? Então, vou dar um OK. E vou só salvar esse pipeline e vou executar ele aqui, ó, no próprio ambiente do pipeline. Então, ele está gerando um erro. Então, ele está gerando erro na hora que eu executar o workflow, ele vai dar erro. Então, vamos ver isso na prática também. Então, vou fechar o pipeline aqui. E agora, eu vou executar ele com o erro. E olha que interessante. Ao invés dele vir para esse passo aqui, ao invés dele vir para cá, ele não veio mais para cá. Agora ele veio para cá. Então ele abortou o meu job. Então ele parou de rodar. E se eu ver aqui, ó, nas métricas, ele já fala para mim, ó, que eu tive uma falha, ou seja, que eu não consegui executar isso, eu não consegui executar esse pipeline. E aqui tem essa abinha de problemas, mas ele não mostrou nada. Mas beleza. Então aqui a gente viu, né, o segundo cenário. Mas, né, a gente tem um terceiro cenário, que é, por exemplo, é aquilo lá que eu falei. Aqui, ao invés de sucesso, eu poderia estar com esse branquinho aqui. O que isso significa? Que independente dele rodar um fracasso ou não, ele vai continuar o processo. Só que para isso, né, eu tenho que desabilitar isso aí daqui, senão ele não vai, senão ele não vai, senão ele vai abortar o job e não vai vir para cá. Então eu vou só apagar isso daqui, ó. Só para a gente simular isso daqui. Vou salvar e vou executar ele novamente. Ó, então vou executar. E aí o que aconteceu? Ó, ele deu falha, mas aí ele continuou o processo. Então se a gente for ver aqui, ó, a gente tem um simbolinho aqui de sucesso. Então ele executou esse processo aqui. Então mesmo aqui dando falha, ele continuou. Ele veio para cá e finalizou o processo. Tanto se a gente for ver aqui nas métricas também, ó, aqui o sucesso ele está com um botãozinho de sucesso. Então, indicou que rodou esse processo. E espero que você tenha entendido, né, como que funcionam os workflows e como que você pode utilizar, né, desse poderoso recurso do Apache Hope dentro dos seus pipelines na sua empresa. E você quer mais conteúdos do Apache Hope, sobre API, no Apache Hope, como criar algumas transformações específicas no Apache Hope? Vai deixando aqui no seu comentário de sugestão de conteúdo que você deseja. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, que tudo isso me ajuda a escalar mais esse canal para outras pessoas. Então já vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima.